liga nesse programa matutino que é cheio de alegria, culinária, informação. Só vem, viu, gente? Tá liberado o WhatsApp pra vocês, 011 964 450532. E hoje uma receitinha maravilhosa. Com essa mulher que é tudo de bom, história boa, incrível. Você estava contando, onde você parou? A gente estava falando aí eu comecei a fazer a TV através... Tem 20 anos que você faz TV. Você lembra, assim, o programa que você gravou que mais foi desafiador, assim? Sei lá, que deu errado, a receita embolou toda, não conseguiu fazer? Na realidade, teve 2 programas, assim, eu aprendi muito com esses programas, porque, assim, primeiro foi o programa Receita Minuto, que era com o Daniel Bork, que você tinha 9 minutos para você fazer uma receita toda. Quando ele vinha te dar um abraço, era para acabar a receita. 9 minutos? Meu Deus. Então, assim, foi bem desafiador. E também na Gazeta, né, no Mulheres com a Kátia, que teve um programa que nós fizemos Dia dos Pais e ficou, assim, menos de 10 minutos o programa. Eu tinha que montar o bolo, decorar o bolo, colocar o bolo, mas deu tudo certo no final. Não, gente, porque é um processo artesanal, né? Não é assim, tipo, pega e corre. Você tem que colocar uma coisa em cada lugar e respirar. Mas é bom a gente treinar, porque treina o cérebro, tudo. E um outro que também foi... Bom, com a Kátia teve vários que a gente ficou 10 anos quase juntas, né? Mas teve um também que, assim, eu sempre fazia docinhos de micro-ondas. Docinho de micro-ondas? Porque, assim, eu ensino coisas diferentes, né? Aí, um dia eu falei para ela, não, todo mundo fala assim, ela só faz doce de micro-ondas, vou fazer na panela. Aí deixamos tudo certo, quando chegou na hora o fogão não funcionou. Tá vendo, gente? Não é só aqui que não funciona o fogão. Na Gazeta também, a Tati feliz. Aí eu peguei, correram lá pra dentro, cataram o refratário e, em conclusão, acabei fazendo o doce de micro-ondas. Mas rolou o doce, né? Rolou. As meninas cozinham, ó, tá no celular. Você tá falando com quem no celular, Cris? Jura? Deixa eu... RB Play, gente, o aplicativo. Você tá falando com quem agora? Avisa ele, então, que você já tá ao vivaço, ó. Avisa. É ao vivo. Isso, às vezes não tá, né, em casa, tudo pode seguir pelo aplicativo. Exatamente. Eu quero saber se as duas cozinham, Cris e a Nanda. Então, Posso entrar? assim... O que foi? Entra, Santos. É o meu? Ah lá, mas eu não vou fazer comidas, então tudo bem. Tudo bem, Obrigada. Você cozinha? Eu gosto de cozinhar quando não tem... Por exemplo, 9 minutos não acontece 9 comigo minutos aqui. você tem pra fazer, não. Acho que nem miojo vai dar certo se eu fizer em 9 minutos. Ah, eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Eu sou taurina, inclusive, então assim... então assim, sou boa também de garfo, adoro comer bem. E, nossa, eu cozinho assim de tudo. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto muito de fazer comida italiana, massas. Nesse friozinho, quero ser sua amiga. Porque uma eu chamo, delícia. Né? Então, eu chamo as amigas, então me convido. Eu gosto de ficar, Tomar sabe assim, vinho. toma um vinhozinho, vai comendo, cozinhando, sem horário, sem prazo. Tem que ser um prazer, né? Eu acho que a culinária, a cozinha, ela tem que ser um prazer, não tem jeito, né? É um carinho, né? Você passa toda a sua energia para aquilo que vai ser, né, ingerido. Isso é muito sério, então tem que ser muito prazeroso, muito gostoso. E é uma arte também, né? Terapêutico. Você tá ali pensando na sua vida, cozinhando, tem todo o tempo dos processos. Eu acho que é uma analogia à própria vida, né? Os tempos do processo e os tempos também que a gente tem para nossa vida, às vezes para resolver um problema, né? Tudo tem um tempo, né, para resolver, para acontecer. E na culinária é a mesma coisa, tem, né, os ingredientes que tem que ter. Mas eu acho que também é assim, eu falo sempre aos meus alunos, você tem pessoas que nascem com o dom. Tem pessoas que já têm o dom, mas nunca fez. Então, nem sabe que sabe fazer. Mas, assim, eu falo que, na realidade, é uma realização. Então, é o que eu estava falando da questão da depressão. Eu falo sempre em aula porque depois daquele dia, nunca mais eu tive tempo para pensar na doença. Então, nunca mais eu tive depressão, já dei aula de gesso, já dei aula com febre. Então, assim, a gente começa... Por quê? Porque era o que estava faltando na minha vida, era me sentir realizada. Descobrir o que eu realmente gostaria de fazer. Eu sou formada em administração de empresa e virei professora de culinária. Olha, você é formada... Não, mas tem todo sentido, tem que administrar tudo. O tempo, o ingrediente, organizar valores, tem mas que eu tudo queria pouco. alguma coisa que me preenchesse, então eu me achei na culinária. E hoje, para mim, as minhas amigas falam, quando alguém fala assim para mim, tô indo na sua casa,
né? Eu falo eu assim, também quero ir, viu? Só pra eu falo assim, tá bom, então assim, em 30 minutos eu faço um bolo, monto uma mesa e o pessoal já... Entendeu? Gente, Porque eu já passa estou o dia inteiro. acostumada a fazer, né? Eu também, é uma missão, assim, o dia de cozinha é uma missão. Já tem que pegar todo dia, então é muito legal também ver seu processo, Sim, muito legal. Tipo assim, de domingo, quando eu vou no meu pai, eu sou filha de português, né? E quando eu vou pro meu pai, eu monto várias coisas para ele que ele gosta de comer. Meu marido é professor de pizza. O marido tá aí, gente, falar nisso, ó. Daniel ali, que ele faz pizza também. Um dia você vem fazer a pizza que, né? Vem ensinar a fazer aquelas pizzas. Então, assim, a gente acaba... Então, imagina, todas as pessoas já chamam a gente já com segundas intenções. Ele faz a pizza, eu faço o bolo e os docinhos e a gente vai pra festa. Um bando de amigo da onça. Mas vamos pros ingredientes agora. Tira foto, gente, que fica mais rápido aí. Eu vou falar pra vocês o que a gente vai precisar. Combinado? Na tela, ingredientes. 2 ovos, 300 ml de leite, 120 ml de óleo, 250 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento em pó químico, 1 grama de sal, orégano e salsinha. Para o recheio, 150 gramas de presunto picado, 100 gramas de mussarela ralada, 30 gramas de cebola. Cobertura, 250 gramas de batata cozida e espremida, 100 gramas de requeijão e 1 grama de sal. Essa quantidade de ingredientes, Dani, dá para quantas pessoas? Então, se for nessa forminha aqui, ó, de cupcake, né? Que a gente tem ela de papel e tem ela de silicone. Ela vai me render aí em torno de uns 20 a 24 cupcakes. 20 a 24 cupcakes. Isso. Dá para todo mundo hoje, tá, galera? Aqui dá para geral. Bora começar? Vamos. Let's go? Aqui é no liquidificador, tá? Mas se acaso já me aconteceu de eu ir no lugar onde não tem liquidificador, eu bati na mão e deu certo. Vai com o que tem, né? Usa o que tem. Então aqui a gente coloca o ovo, sempre a parte líquida, né? A primeira. Tá bom. Tá? Ovos, a parte líquida. Agora aqui o óleo, o leite. Tá. Esse leite que você tá usando é o leite em pó. Leite em pó. É. Tá. Eu sempre dou a dica do leite em pó, porque o pessoal utiliza, ganha muito, né? De cesta, essas coisas. O leite em pó, eu acho que, como a gente tem mais conservantes, né? Então estraga com menos facilidade. Tá? Por isso que tá usando leite em pó. Esse que tá colocando agora é o quê? Farinha. Farinha. Mistura tudo. Isso. Eu coloquei 2 potinhos, tá? Porque ficou, mas é a quantidade que está lá na nossa receita. Esse todo organizadinho, assim, faz toda a diferença. Eu acho que é o mais... É o mise en place. É o mise en place. Eu acho muito chique. Eu não faço essa parte aí, acho que é por isso que não dá certo. Eu acho que, além dela ficar assim mais prático, dificilmente você esquece o ingrediente. Porque aí você vai fazer um checklist, né? Do que você tá tudo aqui na mesa, já tá montado, então dificilmente você vai perder. Ali eu coloquei o sal, coloquei o fermento, orégano. Vai tudo pro liquidificador. Vai tudo pro liquidificador. E o nosso cheiro verde, tá? É bem legal falar que assim, essa massa, eu tô dando ela salgada, né? E eu tenho, é um cupcake diferente de salgada. A gente vê a maioria doce, né? E salgada eu nunca tinha visto. Porque hoje o pessoal entra muito nessa linha de você fazer vários produtos salgados. Antes a gente não tinha panetone salgado, hoje eu já tenho panetone salgado. Nossa, eu adoro. Vem um dia fazer panetone salgado? Faço. É maravilhoso. A gente tem também, que o pessoal não tinha essa mesma coisa no doce, né? Porque eu já fiz também o bolo de cenoura salgado, né? Que o pessoal costuma fazer bolo de cenoura com chocolate. Sim. Eu fiz um bolo de cenoura com carne seca dentro. Então fica diferente. Agora o que a gente vai fazer? Vai só bater? bater. Tá. Santos, as crianças precisam bater. Vem pegar um liquidificador pra bater. Aí ele vem chegando, ó. Adoro. Vai, Santinhos. Ele vai bater enquanto a gente vai bater no papo. Tá. Filme de terror no Brasil. É o primeiro filme de terror de vocês. Me conta como foi a ideia, como vocês se juntaram, os desafios. Quero saber tudo. Bom, a gente se conhece em função de trabalhos que a gente fez uma peça juntas e a partir daí a gente se amou e não se largou mais, graças a Deus. A gente ficou muito... De onde nasceu, tipo, vamos fazer um filme de terror? Nasceu na comédia e foi pro terror. Na comédia? Nasceu na comédia e foi pro terror. Incrivelmente, a gente fazia uma peça que era chamada Uma Comédia do Além, lá em 2018, e aí nisso a gente se deu super bem. E eu tenho também uma produtora independente, que é a Nuzi Filmes, né, com meu marido, que é o Henrique Nuzi, e aí ele dirige. Eu aprendi a escrever roteiros com ele,
Então, foi a partir desse processo, a gente fez um curta-metragem de horror experimental que ganhou prêmios, tudo. A gente ganhou o prêmio Vários prêmios já. A gente ganhou o prêmio de fotografia também da Canon. A gente no tem ano aí, passado. gente, todo esse material para mostrar? Vocês mandaram? Eu acho que sim, Mandamos sim. Tem aí, gente. Tem alguns que foram mais mostrar recentes esse filme que a também. gente ganhou prêmio. E aí ganhou prêmio, tudo. E aí agora a gente também está com um curta-metragem de drama, numa pegada diferente, que é o Entre Águas Turvas, que ele ganhou melhor narrativa feminina no Bright Film Away, que é no Reino Unido. Ganhou também no Edge Play na França, melhor drama. Então, assim, a gente na Grécia também. E também ganhou menção honrosa na Grécia. Parabéns, que coisa linda. Muito obrigada. Isso tudo começou. A gente que artista sabe da dificuldade, sabe como é desafiador. Ainda ganhar prêmio merecido, viu? Tudo começou porque a Nanda falou assim, a gente estava no meio da pandemia, naquele desespero de todos, né? E ela falou, vamos fazer uma cena, eu vou escrever uma cena pra gente e a gente vai, só pra gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Da cena, foi feito curta, que foi feito o médio, que foi feito longa, assim, tá tudo sequenciado. De uma cena só? De uma cena. E aí se transformou nesse longa-metragem de terror que é chamado Cantos Escuros. Eu adorei o nome também. E esse Cantos Escuros, na verdade, faz alusão, porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho medo de terror, eu tenho medo. Eu também sou uma pessoa medrosa. Eu também tenho medo, vou confessar. Não é uma coisa que eu falo, eu vou sentar hoje e assistir um filme de terror. Não é uma coisa assim. Então, na verdade, ele é mais pra fantasia e suspense, né? Então, assim, ele trabalha muito essas questões, porque o que é mais ou menos a história, né? Vou explicar. Tem duas irmãs endividadas, que é a Clarice e a Beatriz. Realidade. É realidade, gente. Duas irmãs endividadas. Artistas endividadas, e elas, milagrosamente, elas recebem a herança de uma tia distante chamada Pietra. Aí elas se mudam lá para casa e, de repente, a Beatriz, ela encontra um artefato mágico que a conecta com outras dimensões espirituais. Então, na verdade, esse artefato mágico, ele é uma simbologia para os nossos medos, para aquilo que nos impede de prosperar no nosso dia a dia. Então, na verdade, o terror, ele vem com um elemento simbólico para a gente compreender os nossos próprios medos e, através disso, a gente se tornar uma pessoa mais corajosa. Adorei. Essa é meio porque a gente não parou pra catártico, pensar nisso, né? Porque o que te causa terror, pânico, às vezes é onde está a saída, onde está a solução. Exato. Porque o medo, ele é bom, né? Assim, quando ele te protege. O medo é para proteger a gente, sinal de perigo, por algum motivo. Mas ele não pode fazer o quê? Te paralisar. Né, a história da Nani, que ela estava com depressão, né, se jogou no curso de chocolate, foi fazer... Claro que ela tinha aquele medo, será que vai dar certo, será que não? Mas não paralisou. Não estava perfeito, igual ela falou, estava tortinho, mas isso fez ela ir para cima, se impulsionar e tá aí hoje vitoriosa. Olha o milagre da TV brasileira. Batidinho aí, todos os ingredientes e sem barulho, hein? Ó, a massinha é assim mesmo, é bem líquida, tá? Ah, eu esqueci de comentar que aqui eu dei a ideia de colocar na forminha de cupcake. Mas eu posso fazer numa forma de bolo de furo no meio. Eu posso fazer nessas forminhas que já são forneáveis, eu já faço, já sai na forminha. Então eu tenho vários modos de fazer, até no refratário. Não, já me deu fome só de olhar. Tá? Então o que a gente vai fazer? Ó, com uma concha, eu venho e coloco um pouquinho embaixo. Tem trilha sonora ou impressão minha? A gente... Adoro. A Tal, te amo, gente. Olha aí, Olha, mais uma estrelinha ganhou. Olha a trilha do hoje. Me deu até vontade de fazer um filme. É legal, a gente se experimenta muito, né? Eu acho que tem um lugar muito da experimentação, sabe? Total. No terror, assim, no fantástico, no lúdico, né? Quando acessa um lugar que é diferente do comum. E o interessante também é mensurar o tamanho da interpretação, porque... Do mesmo jeito que a comédia, o drama e o terror, ele é muito próximo do canastra, né? Que é o meio também. É muito difícil. Mas você tem que medir... Eu acho que interpretar é muito difícil, porque assim, a gente sempre quer ir pro... E não é, né? Às vezes tem gente que sente medo regalando o olho. Sim, então, às vezes um olhar que você muda milímetros pro lado e... não precisa ser grande, precisa ser real, né? A gente tem um trecho pra mostrar aí do filme. Ai, que legal. Os meninos tudo com medo. Homem tem não medo fiquem com medo mesmo, de né? mim, tá? Com medo já. Vamos mostrar aí um trechinho, gente. Eu me chamo Ananda Scaravelli e eu sou autora e protagonista do longa-metragem Cantos Escuros. Cantos Escuros é um longa-metragem de fantasia e suspense. O filme conta a história das irmãs Clarice e Beatriz. As duas estão endividadas e sem perspectivas de futuro, quando elas milagrosamente herdam a casa de uma tia distante chamada Pietra.
Então Beatriz encontra um artefato mágico que a leva para outras dimensões espirituais, até que decide fazer um ritual de sangue para ressuscitar sua falecida mãe. Cantos Escuros é um longa-metragem autoral independente. A verba arrecadada será utilizada integralmente para custear a produção do filme, que engloba os efeitos de maquiagem, caracterização, cenografia, alocação dos equipamentos, pagamento dos serviços do elenco e equipe, transporte e alimentação. O objetivo desse projeto é proporcionar uma experiência única e inesquecível aos fãs de terror, que poderão desfrutar de uma viagem pelos mais obscuros cantos da imaginação humana. Ai, que legal! Sabe o que eu acho que é um barato? Quem trabalha com televisão, com essa magia toda, eu vejo os meninos tudinho, os repórteres cinematográficos aqui. Tanto é que um veio perguntar pra mim. O que você queria perguntar, Ricardão? Ele foi um grande precursor disso aqui no Brasil, né? Essa curiosidade, ficou todo mundo vidrado, assim, pra fazer. O que vocês construíram, assim, toda a dinâmica? Porque foi o primeiro filme de terror. Sim, e já ganhando prêmio, assim, desse jeito. Sim, aí teve o Solista Alma antes, né, que é um curta-metragem de terror experimental, e aí depois fizemos esse, o Entre Águas Turvas, e aí é um passo natural a gente querer ir para um longa-metragem, né? Só para explicar, o curta-metragem, na verdade, fala em referência à duração, né, do filme. A gente tem ali os curta-metragens até 30 minutos, os longa-metragem são a partir de 1h, né, e 10. A gente também tem um média no meio do caminho. Então, a gente quis explorar justamente esse tempo, né? A gente quis explorar esse mais tempo de tela. E é muita história para contar, né? Tipo, depois que faz aquela cena, consegue dormir? Como funciona? A gente tem que dar uma desligada, porque a gente faz uma entrega muito grande. Sim. Então, é concentração. Você empresta tudo, você empresta o seu corpo, a sua respiração, é uma outra identidade que está lá. Mas quando você está gravando, assim, você não... Dá uma desligada. É engraçado porque, assim, eu sou muito expansiva, eu falo pra caramba, eu brinco pra caramba. Pra fazer esse tipo de trabalho, é outra coisa. Eu fico quieta, eu fico concentrada, eu tento ficar um pouco afastada. A hora que acaba, ok, vamos conversar, vamos tomar cerveja, vamos conversar sobre isso. É ótimo. Vamos relaxar. Mas no momento da gravação é uma concentração um pouco diferente, porque é o caminho, né? Sim, mas eu digo depois, por exemplo, você, né, quando você atua, quando você pega um personagem... Eu fiquei bem cansada e chorei bastante. É que ela faz a vilã, né? Ela faz a tia eu faço Pietra. a Pietra. Ela faz a tia Pietra. Eu sempre quis fazer uma vilã, gente. É Eu acho muito que deve legal. ser uma delícia. É uma delícia. Muito melhor que a mocinha, porque a mocinha a gente sofre o tempo inteiro. Você fala, caraca, não cansa de sofrer. A vilã, você deve se divertir muito. Eu acho não que é Nina? mais desafiador, né? Você é a vilã? Que aí você tira do teu lado que está escondidinho. Exatamente. Porque todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Exatamente. Então, assim, você acaba passando para fora aquele lado que você quase não mostra para ninguém. Mais ou Você menos. vai descobrindo, né? Você vai descobrindo nuances disso. Sim. Quão brava, quão cruel, quão arrogante, enfim, você vai mensurando essa paleta nova de cores na parte que você normalmente sublima, né? E na criação, da cena, A da Pietra é personagem? Onde maravilhosa. vocês buscaram? Vocês vão viver ou vocês pegam experiências que já passaram, leem livros? Como é que vocês fazem pra É construir um a mix de personagem? tudo. A gente com leu certeza. livros, a gente viu filmes, a gente viu documentários, a gente foi na locação. Então, assim, tudo isso vai trazendo uma ambiência, uma qualidade maior para aquele personagem, uma bagagem maior. Com certeza. E a gente nunca cria, na verdade, muito distante da gente. Na verdade, eu roteirizei também com o Henrique, né, que é o diretor também da nossa produtora. E, na verdade, ele fala de questões mal resolvidas, mas de uma forma fantástica da minha própria vivência. Eu também sou uma artista que encontra dificuldade de sobreviver no cenário. Então, assim, a casa também representa esse elemento distante que a gente vai buscar. Então, assim, eu não sou aqui de São Paulo. Eu sou natural de Floripa e eu vim para cá para trabalhar como atriz. Quanto tempo tem isso? Faz 6 anos. E Então, então não é diferente. com é certeza. Então simboliza também essa pessoa que vem de um lugar externo para uma casa nova, que existem todas essas possibilidades, mas ao mesmo tempo você tem que se conhecer para também não entrar em autossabotagens, porque é muito fácil a gente se perder mesmo, sabe, na vida dos nossos objetivos, porque a gente também é humano. Então, esse filme também fala sobre saúde mental. A importância da gente se cuidar, da gente se atentar a aspectos que muitas vezes a gente desconhece no nosso dia a dia, que acabam sendo autossabotagens que a gente acaba caindo, Constantes, sabe? né? Nina, por exemplo, assim, Nina,
Nani. De onde eu tirei Nina? A Nina tá aqui, será, gente? A louca? Ai, é. Cadê a Nina? Olha lá, gente. Para que daqui a pouco começa a falhar tudo aqui, né? Nani, é o seguinte, porque como você teve depressão, hoje você consegue detectar alguns sintomas. Ó, não tô tão legal, isso ou aquilo. Aí você consegue já reverter a situação. É mais fácil para quem teve lá, né, naquele lugar, é mais fácil para reverter. E a importância do autoconhecimento. Você sente isso hoje? Sim, hoje é o que eu falei, eu já teve épocas, né, que eu passei por algumas coisas assim mais difíceis e eu consegui superar sem entrar numa depressão. Sem entrar numa depressão. Né? Então, porque assim, você ter uma vida, você está acostumada com aquela vida, né? Eu me separei, casei novamente, então assim, você... Ah, Daniel, maridão novo? Quanto tempo de casado? Já vão fazer 7 anos. Ah, não, nem mais novo não, gente, já foi. Mas eu era casada há 27 anos. Então, quando você muda de vida, é tudo novo, né? Sim. É um desafio constante. E assim, no início, começou a querer, eu falei, não, fui trabalhar, fui procurar as coisas e acaba a gente conseguindo sair com mais facilidade. Quando você nunca teve, você tem mais medo, mais receios, você tem aquela... o novo, né? O novo deixa a gente meio temeroso, né? É um processo de... todo mundo tem medo do desconhecido. Agora, gente, imagina que tá chegando aí agora com essa trilha sonora no final, porque totalmente, né? Fala, que é esse programa, gente, com esse filme de terror e ela explicando culinária, é isso mesmo. A gente tá falando hoje dos desafios, né, de fazer filme de terror no Brasil e ensinando uma receita maravilhosa e colocando nossas experiências pessoais para compartilhar com vocês. Que certeza que vocês têm o medo de vocês aí, aquela coisa que paralisa, já chegou em algum lugar que gostaria de sair, então a gente vai trocando. Inclusive, participa com a gente. Se você teve essas experiências, se gosta de filme de terror, manda pra gente aí no 011 964 450532. Das meninas, quem são as inspirações de vocês, assim, falando sobre terror? Tem alguém que vocês falam, nossa, adoro esse diretor, adoro esse roteirista? Tem bastante. Eu tenho mais inspiração pro personagem em si, sabe? Eu gosto muito de, por exemplo, não é exatamente terror, mas Gritos e Sussurros, pra mim, traz muita referência de terror. De angústia, sabe, de pressão, enfim, até de um pouco de temperamento, em várias coisas. Mas é uma gama muito grande. No Brasil, ele falou do José Mujica, então, tipo, não tem nem o que falar, né? No Brasil... Abriu caminhos, abriu portas, referência total. Tem que ser muito honrado, muito reverenciado. Sim, muito. Também. E é um gênero que, por exemplo, a minha filha adora. Ela vê aquela Wandinha, ela fica... E aí, será que isso é bom, né, pra ela? Só que ela gosta muito, ela fica pedindo pra assistir. Aí teve um dia que eu assisti um filme pra ela, que não era tão terror, de uma moça, uma menina de botão, que era todo um suspense. É muito famoso esse filme. Coraline? Coraline, eu acho que é esse mesmo. É assim, todo suspense e tal. E ela ama. E aí eu falei, bom, vou com ela nessa viagem, porque ela gosta, né? Eu fico meio esquisita. Quem não fica esquisito, né? Você gosta de filme de terror, né? Então, quando eu era menor, eu tinha muito medo. Mas aí depois, eu tenho 3 filhos homens, né? E menino adora terror, né? Então, eu acabei meio que entrando nesse mundo junto com eles. A gente entra, né? Já que todo mundo aqui gosta, não? Alguém tem medo? Eu particularmente, não tenho muito acesso Rony tem cara de que gosta. Ali, novato, gosta, mais ou menos. Tem cara de quem tem medo. Eu assisti Exorcista agora. Tem cara de quem tem medo. A gente tem que ver, ó. Ricardão gosta. Gosta também. Tá. Ele fez um super assim, ó. Gosta. Tcharam, gosta? Gosta. É que é um espaço muito pra gente criar, pra gente ousar, né? Pra gente sair desse pra gente sair desse convencional, né? Porque tem muitos efeitos de maquiagem. Sim, tem a maquiagem é incrível. Tem muita cenografia, então vai pra um lugar nosso que eu acho que é por isso também que chama muito a atenção e por isso que tá tão em alta também esse gênero, porque quando a realidade se torna muito difícil, a gente precisa ter essa válvula de escape que a fantasia nos proporciona, né? Que é esse elemento simbólico, assim, que é da gente colocar os nossos medos como se fosse numa outra esfera, mas na verdade ela está falando dos medos que a gente vive aqui, na realidade. Com certeza, né? Que a gente não quer enfrentar. A gente vai, não, vamos para outro lugar, vamos fugir, a gente fuga, a gente não quer assistir. Eu fecho o olho. Eu tive coragem. Quando tem uma cena muito assim, eu fecho os olhos. E são processos de luto também, né? Porque, por exemplo, as meninas, elas perderam a mãe ali. Então, quantos lutos também a gente não enfrenta no nosso dia a dia? O luto da gente mesma. Às vezes a gente, por exemplo, está passando por um outro momento da vida que a gente tem que se recriar, se reformular.
Então, os processos de luto são muitos. Por exemplo, na sua própria história, você também vivenciou um processo de luto ali, né? Principalmente hoje, eu acho que com a pandemia que a gente acabou de sair, eu acho que a gente acabou vivendo isso, né? Todo mundo teve uma série de lutos, né? E todo mundo teve que se recriar. Tivemos e fora as pessoas, né? A gente acabou perdendo, né? Com certeza. Então não à toa que há um crescimento realmente dessa questão do terror, das pessoas buscarem o terror, buscar, né, a fantasia. Porque é uma catarse, forma de... né? Exatamente. É uma maneira catártica de o primeiro, Cris? De terror, sim. De terror, sim. Como foi? A gente está em construção ainda, né? Por isso que a gente está fazendo a campanha de financiamento para fazer o longa. E como faz fazer o teaser pra quem da tá assistindo Pietra? a gente, quer ajudar as empresas? Então, agora... Como é que a gente faz agora? Tem o Instagram de vocês, do filme? Tem o Instagram, tem o Pix, tem e-mail, tem tudo. Tem tudo, vamos pro Instagram gente, primeiro. não tem problema aí, nenhum. gente, vamos colocar o Instagram. É @Cantos Escuros Oficial, vocês podem acompanhar, tem o link também na bio da campanha da Benfeitoria, que é www.benfeitoria.com/Cantos Escuros, tudo junto. Esse aí, o que tá aparecendo? Esse é o que a gente tem até agora. A gente precisa bater 60 mil, a gente tem 22. Nossa, tá indo, vamos Já tá conseguir, indo, tá indo. Por mas... quê? A gente fez esse teaser da Pietra, que é a herança de Pietra, e a gente mostrou a ambiência do filme, como vai ser. É uma pré-história do longa, que é um pouquinho da história da vilã. A vilã, ela tem uma senhora de agora, né, uns 90 anos, que na época de juventude era historiadora, o que já era bem à frente do tempo também. Então ela sempre buscava meios para rejuvenescer, para manter... História bacana. Imagina, 90 anos atrás. Sim. E ela teve acesso a tribos, a, enfim, rituais. E isso fez com que ela ficasse um pouco mais atenta e um pouco mais encantada por isso. Além disso, ela também sempre tem aquela vozinha que está com ela e ela não sabia identificar exatamente o que era. E essa vozinha vai tendo um poder maior sobre ela. Até que esse poder, junto com o conhecimento que ela foi tendo de rituais, de tribos e de maneiras de se manter jovem e forte, condicionaram para que ela fizesse essa grande vilã. Ela virou uma grande vilã, ela virou uma grande bruxa, desde o começo. E aí ela, de repente, tem algum momento, que eu não vou poder também dar spoiler. Todo mundo já prestando atenção, assim, vai, todo mundo já aqueceu. E aí eles viram agora a cara da Vete, sou eu, gente, mas eu sou uma fofinha, a Pietra é outra pessoa. Cuidado que no filme ela se transforma. E ela, enfim, ela tem um momento que ela tá ali toda meio pálida e tal, a maquiagem também ficou muito legal. Ela fica fora desse cenário e ela começa a perder os poderes. Até que a vozinha volta, a voz volta a encontrá-la e ela tem um segundo momento, ela ressurge e vai resolver uns probleminhas ali que ela tinha que resolver. Quero ver você, gente. Onde tem foto você já caracterizada? Tem no YouTube também. Tem no YouTube também. E a gente consegue puxar pra gente ver a caracterização? Tem no Instagram do Cantos Escuros também tem. Tem também na Nuzi Filmes, o canal na Nuzi Filmes, vocês conseguem ter acesso à Herança de Pietra. E para quem quiser também conhecer mais a Nuzi Filmes, agora nessa quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer a amostra da Nuzi Filmes, então vai ter o Solistalma, que é premiado, o Entre Aguastuvas, Herança de Pietra, também tem um documentário que a gente fez falando sobre o processo do Solistalma. Isso quinta-feira aonde? Quinta-feira no Cine Biju, que é um cinema de rua que foi revitalizado, ele existe desde os anos 60, gente, ali na Praça Roosevelt. Vocês estão num movimento bem legal, gostei dessa parceria aí. Na Praça Roosevelt. Vamos entrar no Instagram então? Consegue entrar aí no Instagram? @Cantos Escuros, olha lá. Esse aí. Mas vocês vão ficar assustados comigo. Sobe pra gente ver, a gente quer ficar assustado, a gente quer ir pra essa imaginação. Ali tem a mostra. Nossa, me deu vontade, gente, de fazer filme de terror. É muito legal, é muito legal. É bem legal. Então, a gente adoro, tem ali, gente, olha isso. Se vocês quiserem ver, tem completo no YouTube. E se vocês também tiverem curiosidade de conhecer a gente ao vivo, vai ter a mostra às 20 horas no Cine Biju, na Praça Roosevelt 172, o número. Então, vocês podem, R$35. E vai ter uma conversa também, né, com você e com o Henrique. Ingressos na hora, R$35, e toda a verba vai ser revertida para a campanha de financiamento do Cantos Escuros, que é para justamente a gente conseguir tirar essa história do roteiro, tirar essa história do papel e conseguir gravar esse filme tão maravilhoso que com certeza aí vai causar um burburinho no nosso cenário nacional. Tá ficando lindíssimo, Exatamente. Assim. A Herança de Pietra é uma ambiência do que está acontecendo pro longa. E a gente teve cuidado. Olha, é um trabalho assim, eu estou apaixonada de fazer parte desse projeto. Positivamente surpresa. Aquela é a Pietra, não? Não, quem é essa? Meu a Deus, do meio. é aquele no canto. Essa é a Lana, que é uma das produções também, está na produção. Isso é contando um pouco também dos pouquinho bastidores. de como foi feito nos bastidores. Essa Não, direção é muito de legal, arte curioso, também. né? É muito gostoso.
Por exemplo, a pesquisa dos louco objetos, como a gente, né? Além do artista, a gente tem que se produzir, tem que meter as caras As mesmo, e fazer o que a roupas, gente os tem. artefatos. Porque ficar só esperando o convite, É não, isso. não vem, né? Parece que não vem nunca esse convite. É exatamente esse isso. projeto que nunca Faça. aparece. Então, a gente tem que ser o projeto, tem que ser o convite. A gente tem que ser o projeto. É isso Sim. que você falou. Que nem esse vídeo aí que tá mostrando, foi toda Aí, a nossa ó. pesquisa para os colocar objetos. Pesquisa de figurino, Mas de objetos, Cenários, cena. porque, gente, tudo que tá ali dentro, que a gente, por exemplo, vê num filme, nada é por acaso. Se tem um objeto ali, é porque foi pensado. Se tem O um artefato, figurino ali... ela buscou o artefato, assim, meses procurando, É aquele uma que ela abre a caixinha- caixa e a Pietra dá uma olhada. É uma caixa de antiguidade italiana. relíquia. É uma relíquia mesmo. Então tem todo um cuidado. E assim, por isso que eu falo, gente, não fiquem esperando sentar do sonho de vocês. Se vocês querem fazer alguma coisa, vocês têm todas as ferramentas e possibilidades. Aprendam a se Adorei. produzir, aprendam também a fomentar o cinema independente, sabe? Esse filme é totalmente independente. Sim. A Nuzi Filmes, ela é uma produtora independente de gênero. Então, assim, por isso que é importante. A gente precisa do público, a gente precisa desse apoio para conseguir existir. Qualquer apoio. Qualquer apoio que seja dado já é muito válido. Gente, Então, 10 assim, reais. E esse 10 movimento, reais, e esse qualquer- movimento vai gerando, o movimento vai gerando outro. vai. Né? Bom, me deu muita fome, gente, essa música no Também. final, esse negócio de filme de terror. Nani, você tá com medo? Então, uma dica Você- que eu ia dar aqui é que, assim, se a pessoa quiser colocar o presunto e a cebola na massa Tá. e bater e deixar só para pôr o queijo, porque às vezes criança, né, não gosta de ver, Adoro- só para dar é, aquele gosta de gostinho, fazer, sim. entendeu? Posso fazer. Então, aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cada recheio. A gente vem, Não vá já. eu vou colocar o presunto. Aqui eu dei presunto, mas pode ser calabresa, peito de peru. Ah, isso que eu ia te perguntar, o recheio também pode mudar, né? Posso. Pode ser frango, Ah, e se eu não como carne, pode carne seca pôr... com abóbora. Isso, eu posso colocar também vegetariano, né? Posso pôr um brócolis Shimeji. com queijo branco. Shimeji também pode, as Também pode. Aí fica a critério de cada um, né? Aí eu ponho um pouquinho de cebola. A cebola eu ponho ela meio raladinha, porque quando assa quase nem se percebe, entendeu? Tá. Vai se misturando, né? Isso. Porque aí eu vou colocar um pouquinho da massa. Então eu deixei 1/3 só de massa na forminha, tá? Boa. E depois eu vou colocar um pouquinho só para cobrir, certo? Pré-aquece em quanto tempo? Quanto tempo tem que deixar no 15 forno? minutos de forno pré-aquecido Quantos graus? para 180 graus e que assim eu vou pré-aquecer uns 5, 6 minutos antes e 15 minutos de forno, é muito rápido. Uma dica, aqui eu nem coloquei porque nem sempre todo mundo tem em casa ou tem alguma loja próxima que tenha, né? Mas assim, tem umas formas já profissionalizantes que você coloca as forminhas de cupcake para que elas fiquem tudo perfeitinha e não abre, porque as de papel ela dá uma... Ela chega a abrir um pouco, tá? Essa tá bem bonitinha. É, porque essa tava numa forma que você coloca dentro, tá? Olha ela prontinha aqui, Isso. gente, ó. Aí o que a gente faz? Ó, tá vendo? Coloquei o recheio, aí eu vou só Aí, ó, pôr um prontinho. pouquinho para cobrir. Aí ele vai dar um pouquinho acima da metade da forminha. Tá. Você colocou um pouquinho no fundo, tipo uma caminha. Isso, uma caminha. Aí colocou o recheio e agora por cima. Isso. Por isso que fica assim, sem aparecer. Nossa, deu vontade de provar. Come esse eu sei fazer sem agora. recheio. Você quer experimentar sem o recheio? Esses são sem recheio. Isso, eu vou também colocar o pode recheio fazer. agora. Não posso, Pode. menina, porque não, tem que comandar aqui o programa, tá? Daqui a pouquinho no intervalo a gente consegue fazer. E aqui, ó, aí cobri todos, leva pro forno. Leva pro forno agora. Então vamos. 180 graus, quanto tempo fica aí? Uns 15 minutos. Ah, é rapidinho assim? rapidinho. Gente, olha que ótima ideia quando chega, né? Tô chegando as visitas, aquelas visitas que não, né? E aqui, ó, já coloquei numa manga de Não avisam. confeitar a batata com requeijão, tá? Gente, Eu delícia. posso só pôr para decorar, como eu posso, se eu quiser bem recheado, eu tiro um pouquinho da massinha, uma faquinha, ó. Olha dentro, gente. Dá para ver? O Fatal, se você quiser, você pode tirar do filme de terror, viu? Ela tá ensinando aqui ela ensinando aqui o cupcake no filme de terror. tenso. Olha a massinha, gente, que linda, tá vendo? Porque vai interagir o tempero, então a massinha fica toda temperadinha. Aí eu venho com esse recheio. E aí volta, coloca a Aí massinha botou a do bolinho tampinha. e vamos fazer a decoração. Deixa eu pegar um pratinho pra gente. Esse é requeijão com batata, você falou? É, Interessante. Delícia. é o que você pode, quando você faz uma massinha de bolo, você pode decorar. Que a gente tenta fazer o que faz no doce, né? Só faz no salgado. Aí vem e corta um pedaço de um tomate cereja. E aqui é o manjericão, que é da minha horta, Eu viu? amo manjericão. Bem fresquinho.
Bem fresquinha. E olha que facinho. Olha que esse bonitinho. aqui também, ó. Se eu quiser rechear, que vem na forminha, eu vou pôr Colorido, aqui. saboroso. E olha, e é prático, viu? É, bem prático. Aí a gente vem, coloca o tomate. Eu posso mandar fazer de também com lanchinho legume, também. né? Assim. Pode fazer vegetariano, Brócolis. né? Gente, vocês não Sim. imaginam água na boca. Com Não tô- também tô, abobrinha, viu? com Água na Todo mundo boca, em abobrinha. silêncio olhando, assim, Eu também tô aqui me cupcake, né? controlando. Eu vou fazer uns 3 para rechear, para vocês comerem recheadinho, tá? A gente vai comer no decorrer do programa. Agora, um pouquinho das meninas. Cris é atriz, escritora, apresentadora, sapateadora, bailarina. Atua desde cedo na E uma dança como graça, atriz há quase gente. 15 anos. Pois é. Já tudo. A Ananda, atriz, roteirista, poeta, nascida em Floripa. Ah, poeta, por isso você tem esse olhar diferente do mundo. Olha aí, Ela tá é. vendo? Com certeza, né? Precisa. É o jeito da gente entender de forma lírica, né? O mundo de forma lúdica, assim. Porque eu acho que falando da gente, por exemplo, a poesia nasceu muito assim, algo internamente. Eu era, sabe, adolescente, a gente fica falando com o mundo porque o papel não nos julga, né? Então, assim, tudo que eu não conseguia dizer em palavras, eu escrevia no papel, postava num blog. E aí, assim, durante a pandemia, eu comecei a explorar mais esse lado, porque eu estava também me sentindo, assim, muito sozinha, Confinada, né? Muito, assim, vários conflitos. Aí começaram a haver muitas lives no Instagram. Sim. E aí foi numa página também de poesia, que é Fragmentos de uma Alma Livre, de uma grande amiga minha. A gente começou a fazer esses saraus poéticos, né? Ela começou a encabeçar esses saraus Você poéticos. ainda faz aqui em São Faz. Paulo? Não, vocês- Sim, eu tenho também um e-book poético, a gente participa também de saraus, vai ter lançamento também de um e-book poético que a gente fez. Então, existe todo esse lado, gente, não é só terror, né? A gente Não, também faz é poesia. a arte, né? Ela circulando, ela se experimentando lúdico aí em várias conversando, né? vertentes. Com aí. certeza, inclusive... E você fez outra coisa assim, sem ser na área artística, não? Ou você sempre foi artista desde sempre? Desde sempre. Eu comecei a atuar, na verdade, com 12 anos de idade, lá em Floripa. E aí eu fiz teatro como graduação, me formei na minha graduação e vim para São Paulo para trabalhar na parte prática como atriz, né? E foi também onde eu encontrei a Cris, que foi um grande presente também na minha vida. Qual que é, na sua opinião, assim, o maior desafio do artista, do ator, né, no Brasil, assim, para poder trabalhar, se manter na arte Ai, hoje? são muitos os desafios, mas eu acho Diários. que assim, são diários, entendeu? Porque a gente não tem estabilidade, né? A gente precisa estar bem para trabalhar. Então, por isso que eu falo tanto da saúde mental. Porque se a gente não estiver bem mentalmente e tiver com hábitos positivos, assim, hábitos que eu digo positivo é o quê? A gente fazer atividade física. Eu, por exemplo, faço yoga, Estar entendeu? pronta, né? Estar sempre pré. Antes da Estudar, oportunidade chegar. Estudar É muito louco, muito. porque o problema é a ator, o oportunidade. instrumento de trabalho do ator, do artista, né, é o corpo. É o corpo, a mente estando bem para intuir, para criar. Então, tem essa insegurança de, tipo assim, tá em uma obra, tá valendo, você consegue, né, mas os boletos não param de chegar. E você tem que estar bem para fazer o teste, para poder intuir, porque assim, não tem jeito, você usa a alma para colocar aquela personagem, para colocar aquela vivência, né, para fazer as pessoas sentirem. Você tem que estar bem. Imagina você preocupada com um boleto, você conseguir... Não tem como. Esse é o grande desafio, né, se manter bem, de forma saudável, para poder criar, para poder dar a arte aí, né, mostrar a arte para as pessoas. Com certeza. Uma das Trabalhar maiores esse dificuldades imaginário. que eu acho que a arte em si tem, não acho que seja só no Brasil, mas é a oportunidade. A gente tem um zilhão de pessoas incrivelmente capacitadas e profissionais extremamente interessantes e interessados, o que me dá mais raiva é isso, que nunca têm oportunidade e patinam. E isso é bastante frustrante, né, para a nossa área. Você também sabe disso, Sim. todo mundo aqui sabe disso. Então, a gente volta naquele ciclo. Não existe oportunidade que a gente tem que se crie. produzir, se Exato. criar. Mas, assim, a gente conseguiu fazer um filme em 5 pessoas. O Entre Não Águas longa. Turvas. O Entre Águas Turvas, que está super premiado, 5 a gente pessoas? fez em 5 pessoas. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente... A gente se isolou. Se isolou. 5 pessoas, cada um, claro, na sua função. E óbvio que elas foram quadruplicadas de função, né? Cada um fez muito mais coisa. E a gente conseguiu fazer. Então, assim, Cada é um possível. no seu rolê, né? Tipo, o que já fazendo na pandemia? Não sei, Cerque-se vou pro de pessoas interior, que estão vamos um afim filme. também. Cerque-se de pessoas que também estão afim, sabe? Isso é muito importante, a gente também se cercar de pessoas que, de fato, agreguem na sua vida, de fato, estejam também para somar, né? Porque Adorei a vocês, gente tem muito curioso e muito interessante e interessado. Então, a gente tem que separar bem quem é quem também. A gente prova agora ou no próximo bloco, gente? No próximo bloco a gente vai Eu provar. ia falar Ó, no dos dois. próximo bloco tem Josiane Martins.
Josiane, olha ela ali, gente, prontinha. Tá acompanhando tudo aí direitinho? Você gosta de filme de terror? Não. Você tem medo, Josi? Tenho. Você não faria o cabelão assim, de umas pessoas assim, de outras vidas, tal? Não, de outras vidas não. Só de atriz, tá ótimo. Mas no próximo bloco a gente vai conversar, viu? Sobre essa técnica aí maravilhosa. Bem-vinda. Certo. Vamos pro intervalo então, gente? No próximo bloco tem mais Papo de Dia pra vocês. Vai!